Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Quantos têm o texto sagrado, ergam-no para que eu possa ver. Ótimo. Te volta para uma linha, para um versículo em Deuteronômio, quinto livro de Moisés, Deuteronômio, primeiro capítulo, 11º versículo. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: a inerrante, a infalível, a palavra do Deus vivo. Moisés diz: o Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Pai querido, fala conosco hoje à noite, Pai. Tu és o Deus que se revela, o Deus que se revelou a um vaqueiro, e ao longo dos anos, ao longo de séculos, vens te revelando, te tornando conhecido como o grande e único Deus, o grande Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que na plenitude do tempo enviou o teu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para nos resgatar e nos fazer teus filhos. Nos faz enxergar a maneira como tu ages hoje à noite, e nos faz crer nas tuas promessas, Pai. Em nome de Jesus, amém. O livro de Deuteronômio não pode ser entendido se não levarmos em conta que ele foi escrito com Moisés olhando para trás. Logo no prefácio desse discurso, logo no comecinho desse discurso, último discurso de despedida de Moisés do povo, ali pouco antes de morrer, ele abre o discurso em Deuteronômio 1:3, você pode acompanhar comigo a abertura desse sermão. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. No 40º ano, 40 anos havia se passado ali do momento do êxodo, da celebração da Páscoa e a saída do Egito, até agora, quando Moisés então abre as palavras deste livro. E a gente vê o fechamento desse discurso. Tu podes passar aí para várias páginas, Deuteronômio 32, e tu vais ver o encerramento do discurso, de Deuteronômio 32, 48 a 52. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá, e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no monte Hor, e foi reunido aos seus antepassados. Assim será, porque vocês dois foram infiéis para comigo, na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, muitos anos antes. E vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Aí o restinho do livro, o livro de Deuteronômio, foi adicionado por alguém que copiou as palavras de Moisés. Tu pode ver isso claramente logo no início do capítulo 33, né? Lemos aí as bênçãos de Moisés às tribos de Israel, e o capítulo 34, a narrativa da morte de Moisés. Fechou aí o discurso inteiro em poucas palavras. O que é interessante notar neste livro e na saga dos patriarcas, que inclui em alguma medida Moisés, embora ele tenha sido aquele que legislou e entregou a lei à nação, é que há uma progressão no entendimento de quem é esse Deus. Para nós isso é difícil,
porque a gente já sabe que existe um único Deus. A gente já sabe que todos os outros supostos deuses não são deuses coisa nenhuma, nós já sabemos, mas para aquele povo isso era muito confuso. No texto que lemos, Deuteronômio 1:11, Moisés evoca os antepassados que fundaram a nação judaica. Em um mundo politeísta como aquele, o Criador dos céus e da terra escolheu se revelar a um pecuarista, Abrão, e separá-lo de todos os povos, de sua parentela, de sua terra natal, e conduzi-lo a um local que representava a própria morada de Deus, Canaã. Canaã, por assim dizer, era a morada terrestre, a terra que mana leite e mel, o local de descanso daquele povo que Deus escolheu, separando um pai para aqueles que viriam ser os seus filhos, os israelitas. Como eu disse, o entendimento do Deus Criador, o Deus dos antepassados dos israelitas, conforme nós lemos em Deuteronômio 1:11, aconteceu gradativamente. Eu vou dizer isso de novo. O entendimento de quem era Deus, esse Deus Yahvé, se deu de forma lenta, se deu de forma progressiva. É bom lembrar que o próprio Abraão vivia em um contexto idólatra. Abraão é de família idólatra, ele estava imerso nesse meio, como nós vemos claramente em Josué 24. Josué 24, a partir do versículo 1, aqui a gente também vê a despedida de Josué, do povo. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ele vai narrar agora a história. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra da além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú deu os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Aparentemente, os patriarcas passaram a crer somente no Deus Criador, mas sem desmerecer os outros deuses. É provável que você talvez não esteja cônscio disso. Os patriarcas passaram a crer no único Deus Criador, mas sem desmerecer, sem desvalidar os outros deuses que havia. Lemos em Gênesis 31:53, da aliança entre Jacó e seu sogro Labão. Quando Jacó, mais tarde Israel, foi alcançado ao tentar fugir do seu sogro, Labão diz para ele as seguintes palavras: que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, irmão de Abraão, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez o juramento em nome do Deus do seu pai. Observa que Labão junta o Deus de Abraão e o Deus de Naor. Considere que Labão reclamou em Gênesis 31:30 que Jacó havia roubado os deuses dele. Agora, diz Labão, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? A ausência de clareza a respeito da singularidade do Deus Criador mostra-se também na resposta de Jacó. Gênesis 31, você pode acompanhar comigo, você leu 30, agora 31 e 32. Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quanto a seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Há uma certa confusão, há uma falta de clareza com respeito a outros deuses, senão o Deus que hoje nós cremos, o Deus
verdadeiro. E é muito interessante, eu queria que tu acompanhasses comigo, o crescimento do entendimento do Deus de Abraão em sua própria vida. Isso aqui é muito interessante. A proporção que Abraão busca a face do Senhor, ele avança no conhecimento de Deus através de um acúmulo de informações e de experiências com o Criador. No começo do relacionamento dele, o criador de ovelhas, Abrão, chama Deus de Yavé, Senhor, que quer dizer Senhor, chefe. Gênesis 12, 7 a 8. Gênesis 12, se tu quiseres acompanhar comigo, que Yavé apareceu a Abrão e disse, com certeza em um sonho, imagino, a sua descendência darei esta terra. Digo em um sonho porque ele sai da tenda, né, e tem aquela visão. Abrão construiu um altar dedicado a Yavé, Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu um altar dedicado a Yavé e invocou o nome de Yavé. Alguns anos mais tarde, a gente leu Gênesis 12, em Gênesis 14, Abraão reconhece em seu Deus o atributo de Altíssimo, El Elyon. Gênesis 14, 22 e 23. Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas a Yavé, El Elyon, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada que lhe pertence. É possível que Abraão tenha aprendido esse atributo divino com o misterioso personagem Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. É possível que ele tenha absorvido isso a partir de Melquisedeque. Muitos anos depois, já em Gênesis 17, Abraão tem um encontro misterioso, tinha tido um encontro misterioso com Melquisedeque, e ele atribui um outro nome ao Criador. É o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Gênesis 17, 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Yavé Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então os nomes divinos vão descrevendo atributos de Deus. Anos mais tarde, ainda outro atributo do Deus Criador é apresentado em Gênesis 21, 33. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou o nome de Yavé El Olam, Deus eterno. Então é interessante como que esses atributos vão crescendo e um cada vez maior entendimento do caráter e da pessoa de Deus vai ficando claro ao patriarca. Quando afinal Moisés, séculos depois, ora a oração que nós lemos, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme prometeu, a gente vê que o próprio Moisés já havia crescido muito no entendimento do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Até porque Deus ensinou muito a respeito do seu caráter na surra das 10 pragas. Muita coisa é vista quando o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó bate nos deuses egípcios. Vocês conhecem as 10 pragas? Mas é interessante a resposta de Faraó, quando Moisés vem ter com ele, e ele diz, Yavé diz que é para soltar o povo. Ele diz, quem é Yavé? Não conheço Yavé. Ele ia conhecer, ele vai conhecer. Quem é Yavé? Êxodo 5:2. Cuja voz eu ouvirei, para que eu deixe Israel ir. Não conheço Yavé, nem tampouco deixarei Israel ir. Contudo, Yavé humilhou os supostos deuses egípcios personificados em cada uma daquelas pragas. Na primeira praga, quando as águas do Nilo tornaram-se sangue, os deuses Apis e Ísis foram atacados. As pragas se sucederam
com vários deuses sendo escarnecidos pelo Senhor. Requete, a deusa da cabeça de rã, na segunda praga. Sete, o deus do deserto, na terceira praga. Outris, o deus mosca, na quarta praga. Actor, a deusa cabeça de vaca, na quinta praga. Sunu, o deus da peste, na sexta praga. Nut, o deus céu, na sétima praga. Lembra que ficou tudo escuro? Osíris, o deus da agricultura, na oitava praga. Ra, o deus sol, na nona. Min, deus da reprodução, na décima, quando todo primogênito de gado e pessoa é morta. Estes e outros deuses egípcios foram sucessivamente atacados pelo Deus de Israel, demonstrando assim, na realidade, que havia um único Senhor. De uma maneira extraordinária e sobrenatural, durante todo o flagelo, isso aqui é muito interessante, a região de Gósen não foi atingida. Isso é muito curioso. Enquanto que o Egito estava sofrendo, parece que tinha uma bolha invisível ao redor de toda a área de Gósen, onde o povo de Deus estava acampado. A vitória cabal deu-se com a derrota de Neite, a deusa da guerra, e o deus Sequete, promotor e protetor de Faraó. No meio da travessia dos egípcios pelo mar, pouco antes de perecerem, eles, os egípcios, reconhecem a armadilha que caíram. Êxodo 14, 25. Fujamos da face de Israel, porque Yahvé por eles peleja contra nós. É interessante que nesse desenvolvimento aí, fica claro que quem é mais forte é o Deus de Israel. No raiar do dia, aquela multidão de corpos dos egípcios flutuava na praia, mostrando que o único Senhor triunfou e livrou Israel com forte mão. Êxodo 14, 27 a 31. Moisés chega a dizer isso. Moisés diz que o único Senhor, não há outro Senhor. O único Senhor é o Deus de Israel. Deuteronômio 4, 37 a 39. É a esse Deus que Moisés roga, que amou os antepassados dos israelitas, que os multiplique 1000 vezes. O que significa isso? No Antigo Testamento, grandes números representavam bênção e favor do Senhor, e poucas pessoas representavam a maldição de Deus. Em outras palavras, o favor de Deus resulta em multiplicação, o desfavor de Deus resulta em subtração. No resumo das bênçãos e maldições, em Deuteronômio 28, lemos na parte final das maldições, Deuteronômio 28, 61 a 63, claríssimo isso aqui. Bênção, multiplicação, maldição, subtração. Olha aí. Deuteronômio 28, 61 a 63. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça, não registradas neste livro da lei, até que todos sejam destruídos. Vocês, que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, olha que número, multiplicação, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar em número, também lhe será agradável arruiná-los e dizimá-los. Grandes números implicavam, obviamente, grande exército. As nações do mundo antigo eram medidas pelo tamanho dos seus exércitos. Grandes números implicavam também em grandes colheitas, fartura e bem-estar. Lembre-se, não havia maquinários, e a esmagadora maioria das pessoas vivia de agricultura e pecuária. As famílias eram medidas pelo número dos seus filhos. Família fraca, poucos filhos. Família grande, forte, muitos filhos. A oração de Deuteronômio 1:11, nela Moisés roga que Deus, de acordo com a promessa que fez, cumpra. Que Deus cumpra a sua promessa. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu.
foi a promessa que Deus havia feito a Abraão, o pai da nação israelita. Qual foi a promessa? A promessa está em Gênesis 12, 1 a 3. Gênesis 12, 1 a 3. Em grande medida, essa promessa ela é pivotal, porque ela vai desabrochar na nova aliança com a vinda do descendente de Abraão. Mas alguns pontos vale destacar nessa promessa. Gênesis 12, 1 a 3. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Agora, primeiro, farei de você um grande povo. Tu terás muitos filhos, e o abençoarei. 2, tornarei famoso o teu nome. Todo mundo vai saber a teu respeito, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra, todas as famílias da terra serão abençoados. O que aconteceu através do descendente de Abraão, Jesus Cristo, que abençoou todas as famílias, não apenas judeus, mas também nós brasileiros. Na primeira promessa, na primeira parte da promessa, Deus afirma, provavelmente em um sonho, que Abraão se tornaria pai de uma grande nação. Por sinal, essa mesma promessa é reiterada em Gênesis 13, 16. Tu estás no 12, basta passar uma página. 13. Tornarei a sua descendência, o número de filhos, tão numeroso como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a tua descendência. Em outras palavras, tu terás uma quantidade infinita de filhos. Quanto aos netos e bisnetos, veja, Abraão, essa promessa foi dada a ele apenas, ele era uma pessoa, né? Ele era um apenas. Quando os descendentes dele se mudam para o Egito, os netos, os filhos e netos, eles já eram 70. Lemos em Gênesis 46, 27. Com mais os 2 filhos que nasceram a José do Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. 4 séculos depois, quando da libertação da escravidão no Egito, eles já se somavam 600 mil homens. Contando, os teólogos estimam que, contando com mulheres e crianças, 2 milhões de pessoas. Êxodo 12, 37. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Então a coisa expandiu tremendamente. 500 anos depois disso, quando do censo ordenado pelo rei Davi, vemos que a nação passou para 1.300.000 homens. 2 Samuel 24, 9. Ouça. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar, e em Judá 500.000. Obviamente, isso foi o pico do crescimento do povo. Por causa da apostasia, o Senhor acabou separando os 2 reinos, o reino do sul e do norte. E aí então foi ladeira abaixo em termos de desgraça para a nação. Flávio Joséfos nos informa que cerca de 1.100.000 judeus foram mortos na rebelião do ano 70. E aí, em 132, 135, Cássio Dio diz que na revolta de Bar Kokhba, cerca de 580.000 judeus foram mortos. É interessante isso, sabe? Existe o politicamente correto, que a gente não pode acusar os judeus de terem matado Jesus, mas quando a autoridade romana diz: eu não vejo culpa nesse homem, eles dizem: caia o sangue dele sobre nós e nossos filhos. Foi eles que disseram isso. A segunda parte da promessa, além de multiplicar os descendentes de Abraão, ele diz, na segunda parte: tornarei famoso o seu nome.
interessante isso, porque aquele homem era um pecuarista qualquer. Imagina um criador de gado lá no interior do Pará, um obscuro criador, Manuel, dizer para ele que ele vai ser um homem famoso em todo o mundo, só a título de comparação. Pois foi isso que aconteceu. O nome de Abraão e de seus descendentes, os israelitas, são conhecidos no mundo todo. Por sinal, Abraão é o famoso pai, não somente dos judeus, mas de todos nós cristãos, como nós lemos em Romanos 4,16. A última parte da promessa feita a Abraão diz: por meio de você, todos os povos ou todas as famílias serão abençoadas. E essa bênção prometida a Abraão chegou até nós, através do descendente de Abraão, a saber, Jesus Cristo. Atos 3, 24 e 26. Isso aqui é interessante, porque a gente aprende que esse Deus que estava se revelando cumpre aquilo que diz. Aquilo que ele prometeu que haveria muitos descendentes, ele cumpriu. Ele prometeu que o nome de Abraão ia ser conhecido em todo o mundo, ele cumpriu. E aqui ele cumpre na vinda de Cristo, filho de Abraão, Isaque e Jacó. Atos 3, 24 a 26. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, aspas, por meio da tua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, Jesus, enviou primeiramente a vocês, judeus, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês de seus pecados. Também lemos em Gálatas 3, 6 a 9, considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os não-judeus, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. A oração que Moisés fez foi atendida. A oração de Deuteronômio 1:11 foi atendida. A promessa que está contida na oração foi cumprida. Isso nos mostra que Deus é fiel para ouvir as nossas orações e cumprir as suas promessas. Isso aqui é o centro da coisa. O que Moisés orou se cumpriu. Isso nos dá base para saber que Deus é fiel e cumpre aquilo que ele diz. Que o Senhor, o Deus dos teus antepassados, os multiplique 1000 vezes e os abençoe conforme lhes prometeu. De que maneira nós poderemos aplicar esta oração de forma direta a nós, crentes do Novo Testamento? Veja, na nova aliança, quantidade não é importante, mas sim qualidade. Na nova aliança, popularidade não é importante, mas sim santidade. Jesus nunca buscou grandes números de seguidores. De igual modo, os apóstolos também nunca buscaram cativar grandes massas. Ao contrário, tanto Jesus como os apóstolos apresentavam uma mensagem de porta estreita e caminho estreito. Aqueles que querem compromisso com Jesus, qualidade de vida, já que qualidade é o que interessa na nova aliança, a estes Jesus promete que ajudará a crescer em santidade. É isso que eu estou atrás. A estes ele promete vida abundante. A estes ele promete paz em meio às aflições. A estes ele promete domínio próprio, capacidade para amar-se e nunca revidar, paciência, mansidão, liberdade de vícios, alegria verdadeira. Não há tesouro maior do que este. O mesmo Deus que prometeu multiplicar grandemente os israelitas e cumpriu a sua palavra, prometeu e cumpriu quantidade e deu. Quando a família de Abraão desceu para o Egito, eles eram 70 pessoas. Atualmente, os israelitas são 21 milhões. Na moderna Israel, 7 milhões. E ao redor do mundo, 14 milhões.
Ele promete hoje aos comprometidos com qualidade de vida que Ele quer dar, vida santa. Ele promete e cumpre. A promessa de qualidade para nós é o reino de Deus, cujo conteúdo é justiça ou santidade, paz e alegria no Espírito Santo. Você está atrás dessa qualidade de vida? Você deseja essa qualidade de vida? Para nós, como eu disse, não é mais uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Deus quer nos dar uma vida de qualidade. Tem prometido e vai cumprir na vida de todos aqueles que desejam esse tipo de vida. Eu estou atrás dessa vida. Quando eu fiz 60 anos, eu estava lá em Botucatu e a Diene perguntou para mim: agora, o que lhe resta? Perguntou. Estávamos almoçando, o Adler estava lá. O que o senhor está atrás? Eu disse: eu estou atrás de vida abundante. É isso que eu estou atrás. Eu estou atrás de vencer cada vez mais os meus pecados. Eu estou atrás de paz que não se abala com nada. É disso que eu estou atrás. Eu não estou atrás de um carro novo. Isso pode até acontecer, mas eu não busco essas coisas. Eu não estou atrás de um outro apartamento. Eu estou atrás de vida abundante. Eu estou atrás de nunca temer. Ouça a notícia ruim que ouvir, não temer. Essa é a vida que o Senhor Jesus prometeu: santidade, paz e alegria, gozo no coração. Nós vamos celebrar a promessa cumprida na mesa do Senhor nesta noite.